This my shit. All the girls love me like this. She's the queen bee, the star. Ei, mulheres de voz! Hoje estamos aqui, eu, Bia, E eu, Elisa, para fofocarmos sobre o que, Elisa? Envelhecer. envelhecer. Ela fez o roteiro e foi ler. Eu não sabia qual dos episódios era agora. Mas, envelhecer. Quem tem medo de envelhecer, Elisa? A sociedade. Você tem medo de envelhecer? Não. Eu não penso muito nisso, na real. Eu descobri os 30 anos semana passada. Porque pra mim a vida era até 29. E eu descobri que tem mais vida pra ser vivida. Tinha uma questão de pressa, eu acho, né? De estar fazendo coisas, conquistando coisas até os 30 anos. É porque eu nunca pensei pra além também. Então, não tinha a meta de ter tudo na minha vida até os 30 anos. Nunca tive. Porque eu não conhecia esses 30. E aí depois eu falei, gente, ainda tem mais vida pra ser vivida. Não é só, tipo, o que eu estou vivendo agora. E acho que Sim. isso tudo começou quando eu tava conversando com os meus pais. Eu falei, tipo, nossa, acho que eu nunca vou conseguir passar num negócio. Eles falaram, mas filha, você tem 22 anos. Você pode conseguir passar, tipo, quando você tiver 32. Eu falei, nossa, é verdade, né? Um dia eu vou ter 32. E aí eu bloqueei essa info. Mas uma coisa que eu acho que a gente teve juntos foi esse desbloqueio para esse envelhecer, porque nesse mesmo período foi quando eu viajei para gravar uma publi. Um dos episódios era sobre menopausa. E aí eu comecei a conversar com as mulheres de 37, 39 anos e eu fiquei chocada, assim, de, eu tenho que começar a me preparar para isso, então. É isso, acho que o teu choque das coisas que tem pros 30, eu tava já pensando, eu tô pensando agora pros 30 e poucos anos, 37, 38. Quase começaram a falar, não, porque é importante já, se você tem ideia ou não de engravidar, se você vai querer congelar ou não os óvulos, se preparar para a questão da menopausa. Mas eu já tenho que me preparar. E eu comecei a pensar que, na verdade, em menos de 15 anos, eu posso já entrar na menopausa. Então, eu tenho que, de fato, saber conhecer. Eu não tinha conhecimento. E não se fala sobre isso. E foi aí que a gente começou a pesquisar, né, Lisa? E tem até aquela pesquisa da Valesca nos asilos, Sim. que fala com mulheres e homens, né, idosos. E nesse espaço, assim, as mulheres falando muito. É como se a minha vida perdesse mais agora um pouco do sentido, do valor. Eu acredito que... Acredito não, na pesquisa fala que as mulheres também, quando vão envelhecendo, elas têm questões diferentes dos que os homens trazem. E eu acho que não só no processo de envelhecimento, mas também na vida mesmo. Então ela mostra que as preocupações das mulheres, o que elas trouxeram nas pesquisas, né, é muito mais voltado para o romance, então para o amor romântico, não o amor sexual, por exemplo, parte sexual, e também muito voltado para o corpo. Então, duas coisas que a gente consegue ver nitidamente na trajetória das mulheres. Sim. E já os homens é voltado para a virilidade, que a gente também consegue ver na trajetória dos homens. Então, as senhoras que foram entrevistadas, elas mostraram muito mais uma devoção ao marido, inclusive aqueles que já faleceram, do que os homens na mesma situação, os senhores. Então, Então, bem o dispositivo amoroso, bem né? interessante isso. E era isso, assim, das mulheres não buscando, às vezes, outros relacionamentos, mesmo após o falecimento do marido, por conta disso. Enquanto os homens já buscavam, né? E essa busca, normalmente, pelos homens mais velhos, eu acho que até é por mulheres mais jovens, porque as mulheres idosas, que é isso que você falou do corpo, elas já não estão no padrão de beleza que é dito pela sociedade patriarcal como belo. E eu acho que vale salientar que todo mundo envelhece. Então, mesmo as mulheres mais padrões possível, agora elas vão passar por esse momento do envelhecimento e vão sentir provavelmente essa cobrança e essa expectativa e, consequentemente, os comportamentos que existem com mulheres que acabam envelhecendo e saindo desse padrão. Eu super concordo com isso. Inclusive, é interessante a gente pensar em como isso afeta a gente agora. Agora que eu diria que essa não seria a nossa principal questão, demanda, mas
de certa forma também afeta. E eu acho que é nítido a gente ver isso, de como as mulheres, elas sempre estão em busca desse não aspecto de envelhecimento. Então, botox, muitas maquiagens, sempre se cuidar. Então, tudo isso, além de, sim, saúde, a gente faz muita coisa em nome da saúde, mas não deixa de ser também uma forma de evitar o envelhecimento, pelo menos físico, aparente, né? Pra pertencer, né? Uhum. E eu acho que volta tudo para aquilo que a gente é socializada para ser escolhida. Ser escolhida por alguém vulgo um homem. Então, os homens admirarem, os homens escolherem a gente por conta do nosso corpo, porque a gente cuida. E eu acho que esse também é um outro ponto interessante. Hoje em dia, a gente consegue muito ter disposição, cuidar, exercer esse papel, essa função que nos foi atribuída desde muito novas. Mas tem um momento da nossa idade que a gente não consegue cuidar da mesma forma. O cuidado muda. Com isso, eu percebo que as pessoas também não são ensinadas a cuidarem a gente. As pessoas vulgam os homens, porque quando uma senhora, um senhor de idade, né, que a gente fala assim, um idoso, ele envelhece e ele precisa de cuidados, quem cuida é uma outra mulher. Ou é a filha, ou é a neta, ou é a própria esposa, né? Sim. Que tá ali nesse espaço. E eu tava vendo uma pesquisa que 92% dos brasileiros têm medo de envelhecer. E eu acho engraçado assim, no sentido de curiosidade, Sim. Falar que as pessoas têm medo de envelhecer. Porque pra mim é uma coisa você falar, nossa, eu tenho medo do abandono, eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo da morte. Tenho medo da morte. Mas envelhecer é uma coisa natural. Então você ter medo de envelhecer é como se você tivesse medo de algo que é natural, Da vida. que vai acontecer. E só basta estar vivo pra acontecer. Sim. E eu não acho que seja assim, só porque eu acho que é muito, 92% pra mim é bastante É coisa. muita gente. Mas eu acho que tem muito mais, inclusive. Você acha que tem mais que 92? Eu É acho. muita gente, 92. Eu acho que tem mais. Eu acho. É porque eu acho O que você acha que tem a ver? O que você avalia que tem a ver esse medo de envelhecer? Tem nos dados aí quais justificativas? Então, muitas pessoas falam que é por conta de problemas de saúde. Então, tem medo por conta disso. Pessoas falam também que são as limitações físicas, que você vai ficando mais limitado mesmo. Sim, Tem outras pessoas que falam que é problemas de memória, então tem medo de perder a memória. E aí, por isso, tem medo de envelhecer. E também algumas pessoas falam que tem medo de envelhecer por conta da solidão e das condições financeiras que o envelhecimento pode trazer. E eu acho que é isso, né? Tudo isso realmente pode acontecer e a gente tem que pensar, acho que estruturas que são biológicas, que nem a questão do corpo, mente, memória, tudo isso vai realmente vai mudando. Da mesma forma que quando a gente era criança, adolescente, isso também era diferente de quando a gente é adulto. Da mesma forma que a nossa mente também durante a pandemia ficou diferente. E eu acho que é um lugar muito da gente encontrar estratégia da mesma maneira que a gente encontra hoje, ao longo da vida, para conseguir viver de uma forma funcional. Agora, outros pontos como isso, de sentimento de solidão, pode acontecer. Realmente, a gente pode encontrar, né, e desenvolver recursos para lidar com isso. Mas tem um ponto que eu acho que é muito estrutural. Qual? Que eu acho que essa crença e essa cultura, eu acho que é cultura mesmo, de que os idosos são inválidos. Não se pensa sobre sexualidade dos idosos, sobre felicidade dos idosos, sobre autonomia de idosos. O envelhecimento é quase como se fosse para um lugar tutorado por outras pessoas constantemente. E sim, existe uma maior dependência em alguns casos ou outros, mas ainda existe muita vida nesse envelhecer. E aí eu acho que envolve um lugar cultural nosso da gente começar a repensar sobre isso, até porque a gente está vendo agora cada vez mais essa... Eu não sei dizer o que é daquela parte geográfica, mas eu vi a prima do Marcos, a Vaninha, que está no ensino médio, então, aprendendo as coisas novas. Que hoje em dia a gente está entrando cada vez mais, que eu não sei, na época que eu estava na escola, acho que também na época que você estava na escola, falava-se muito sobre os países de fora, provavelmente iriam viver aquilo de ter mais idosos no mundo do que crianças nascendo. Sim. Hoje em dia, parece que já está entrando na quarta onda de fato. Que é isso, assim, existem sim mais idosos,
do que crianças em muitos países. Não tem muita gente até que está falando assim, não tem mão de obra para trabalhar em alguns espaços. Então, o que a gente começa a perceber é que a sociedade vai ter que começar a repensar formas de olhar para os idosos e ter um tratamento ideal. Sim. A gente está vendo cada vez mais lugares de violência com idosos, e relações muito violentas entre as pessoas que são da mesma família, e também um abandono nesses órgãos que cuidam de idosos. Não tem muitas vezes cuidado. Não tem um lugar de incentivo a ter uma qualidade de vida, não. Acho que é uma coisa ainda muito... Deixa as pessoas lá no quarto. E aí sim vem a solidão, né? Então eu penso em um lugar estrutural também da gente se conscientizar e começar a falar sobre isso. Porque é o que a gente estava falando, a gente não fala sobre isso. Eu, com os meus 27 anos, não estava pensando em menopausa, sendo que assim, a gente vai ver a menopausa. Como se eu nunca pensei nisso? Como se eu não tenho informação nenhuma sobre isso? E a gente realmente fala assim, uma hora a gente vai pensar nisso. Só que acho que de algum modo é importante também, eu comecei a avaliar. Pô, minha mãe entrou em menopausa. Minha sogra entrou em menopausa. Eu nunca cheguei e sentei com elas para conversar sobre isso. Como estava sendo? Como que foi? Não. Por quê? Falta interesse da minha parte? O que acontece nesse momento? E eu acho que às vezes, por isso que talvez também dê esse lugar de solidão. Porque eu acho que essas relações intergeracionais precisam acontecer. E aí algumas gerações ficam muito isoladas, alguns momentos nossos ficam muito isolados. Eu acho que tem uma invalidação muito grande também por parte das pessoas pelos idosos, porque é como... Eu sinto que é um processo da vida que quando você é criança não te validam porque você é muito pequeno, você não sabe das coisas, e quando você é adulto, beleza, você tá no auge da sabedoria, só que a gente sabe que não é bem assim, e aí quando você se transforma e vai evoluindo, a vida vai acontecendo e você fica idoso, você é invalidado de novo, igual quando você era criança. Como que se... Agora você tá muito velho, ele já tá esquecendo muito as coisas. E o que eu vejo muito é as pessoas invalidando coisas que acontecem no cotidiano, mas sendo que acontece com eles também. Por exemplo... Nossa, meu avô esqueceu a senha do banco. Tá, mas você já não esqueceu a senha do banco? Isso não é uma coisa que qualquer pessoa pode acontecer? Vira um caso a mais, né? Será que isso não é algo normal? E ele só cometeu um erro? Ou realmente ele esqueceu a senha do banco, ele esqueceu a receita em casa do remédio que ele tinha que comprar, e isso é uma coisa que aconteceu por conta da idade? Ou é por conta da vida, porque todo mundo está suscetível a isso. Então eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas agravam mais situações igual quando é criança. Então, nossa, você derrubou o copo no chão, como é que você fez isso? Sendo que quando é um adulto que derruba, é muito fácil de você ser acolhido, assim, ou só deixado de lado. Não, tudo bem, deixa quieto. É tranquilo, né? Eu acho que tem uma questão também dos idosos, que a gente... que tem muito a ver até com aquele livro que eu gosto, que é As Lendas das Mulheres Sábias, que a gente tem muito a aprender de fato, muito a ouvir, mas a gente fica, eu vou mesmo ouvir tal pessoa? Não sabe de nada, não sabe sobre isso. E realmente a gente está tendo uma mudança aí também de muitos idosos aqui no Brasil, com pensamentos às vezes que não faz sentido, mas dá para dialogar. Existem outras coisas que a gente pode fazer que não só ignorar, se distanciar. Né? Porque normalmente é isso que acontece mesmo. Sim, ou a pessoa sabe tudo, ou a pessoa não sabe nada. Ou a gente concorda, ou a gente não concorda. E aí vira uma guerra entre bolhas. Ninguém dialoga mais. Faz sentido isso. Mas e você, Bia? Você tem medo de envelhecer? Não, mas eu não sei se eu vou viver tanto tempo. Eu sempre penso assim, nossa, eu sou tão cansada, será que eu me alimento tão mal? Será que eu vou aguentar tanto tempo? Mas quando eu olho pra frente assim... Eu não tenho medo, mas eu não tenho muita expectativa. Você não acha que vai acontecer? Não, mas eu acho que eu falo às vezes, me sinto um pouco senhora, um pouco... Eu brinco, né, dos 30 a mais. Já brinquei aqui no podcast também. É uma coisa que eu fico já flertando com essa vida, mas não é uma coisa que eu fico pensando muito, assim. Eu acho que eu não paro pra avaliar, pra pensar, mas eu não tenho medo. Eu acho que eu não fico com receio em si. Mas mudou muito a minha perspectiva desde que eu decidi, eu tenho podcast falando sobre isso, que eu não queria ser mãe. E eu não sei se eu falei aqui outra vez, que eu mudei de ideia e agora eu tenho o desejo de ser mãe. Mas eu mudei muito minha perspectiva, acho que também desse envelhecimento, a partir do momento que eu comecei a pensar em família. De olhar mais pra frente, de ter uma maior perspectiva e coisas nesse sentido. Mas não medo. Mas talvez seja um ponto de interrogação. Mas é interessante, gente, vocês têm medo de envelhecer?
Fica aí o questionamento. E se tiver, tá tudo bem também. Porque Sim. a gente tá falando aqui, é um medo que muitas pessoas têm, pelo visto. Uhum. E eu acho que é isso. Ainda mais pra esse momento do... Né, que a gente tá falando sobre envelhecimento e tudo mais. Acho que rede de apoio, fundamental. Conhecimento, fundamental pra gente começar a falar sobre isso, pra gente começar a dialogar. E pensar em dinâmicas mais saudáveis para idosos. Porque um dia a gente pode ser. A gente vai ser. Onde a gente pode ser, onde a gente vai ser, né? Exatamente. Então, por que a gente não começa já a mudar? Eu acho que também, desde que minha avó começou a adoecer mais, na época, né, que ela estava viva, eu já fiquei muito mais atenta a esse lugar de diálogo com ela. Eu queria muito saber sobre as histórias dela, saber sobre a vida dela, a perspectiva dela. Eu acho que isso vale pra gente também, a gente ouvir um pouco mais. Eu sei que tem muita coisa que às vezes a gente pode discordar, que a gente tá falando, questões políticas, estruturais e tudo mais, que muda mesmo, né? Mas eu gosto muito de ouvir. Faço muito isso com a avó do Marcos também. Eu fico ouvindo as histórias dela, falo assim, como que foi tal coisa? E é legal, assim, porque acho que as pessoas... Todo mundo gosta de contar sobre as suas histórias. Né? E eu acho que é gostoso, às vezes, a gente parar pra ouvir as pessoas que fazem parte de quem somos, da nossa vida. E eu acho que às vezes a gente deixa muita coisa passar, assim. E tá tão preocupada com coisas como, tem que correr, tem que fazer tal coisa, né? E a gente não olha pra coisas que também são importantes. Realmente, faz sentido. E se vocês gostaram, aproveitem, Elisa, agora estão no novo movimento. Já pedi isso no episódio com a Mari, vou pedir aqui também. Não são mais 100 estrelas que eu quero, que a gente conseguiu. Agora são 150! Olha só! Eu tô legal, muito feliz. gente, obrigada. Coloca agora, vocês podem colocar 150 estrelinhas lá. Aquela, na verdade, cada um só pode colocar uma estrela. Né? Mas vão algo coletivo, né? Exatamente. Algo coletivo. Exatamente. Deem um like, compartilhem, se inscrevam se vocês estiverem no YouTube ou em outra plataforma de streaming. Sigam a gente no @pod. Mulher de Voz. E também Mandem um e-mail de mandem vocês. um e-mail de vocês, caso vocês queiram contar sua história, ou tenham alguma história para ser contada. Pode ser tanto no e-mail quanto na própria DM do Instagram, tá bom? É isso. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. tchau. There's no shit.